numa empresa maior, grande, já mais estruturada, você não consegue isso. Você precisa de um envolvimento estratégico no departamento de operações, financeiro, gente de gestão, para poder descer para linhas diferentes de negócio. E pessoas. Mais um podcast Negócios em Alta, empreendendo o futuro. E eu vou te contar uma situação muito importante. Esse episódio aqui tá recheado, mas tá lotado de dicas que são valiosas. Então faz o seguinte, pega papel e caneta, senta aí e vamos junto com a gente. Segue nosso podcast Negócios em Alta. E o nosso convidado? Ele, atual presidente nacional da Perform, Associação Brasileira de Empresas de Formatura. Ele exerce também o cargo de CFO da holding Fiel Life, grupo de empresas como Formou Brasil, Cena 5 e Criativa, entre outras. Com atuação no mercado de eventos para o público jovem, tem em seu portfólio a realização das maiores formaturas e jogos universitários do Brasil. E ele é conhecido pela sua serenidade e tranquilidade, característica que torna sua presença reconfortante em qualquer situação. Sua paciência é admirável. E suas decisões, especialmente quando envolvem lidar com pessoas, são sempre precisas e acertadas, refletindo a sua habilidade de entender e conectar-se com os outros. Além disso, a sua habilidade de unir as pessoas é notável, criando laços e fortalecendo relações onde quer que vá. Muito obrigado de aceitar o convite, André Biaso. Obrigado, André. Obrigado pelas palavras. Obrigado pela oportunidade. É um prazer para mim estar aqui contigo pela próxima hora para a gente poder trocar experiência, trocar figurinha a respeito do mercado, do empreendedorismo no Brasil, que é tão difícil, né? Eu nunca vi um país tão difícil para se empreender como o Brasil. Para mim é um prazer. Vamos lá. Que maravilha, que maravilha. Vamos começar, e como eu sempre falo, do jeito do André, né? Tipo, reto e direto, vamos, né? Vamos nessa. Me conta um pouco, André, como que foi a situação, né, da sua infância, essa pegada empreendedora? Me conta um pouco disso para a gente iniciar aí. Legal, André. Meu pai é médico, e desde criança eu sabia que eu queria fazer de tudo menos ser médico. Eu nunca me dei bem com biologia, eu não gostava de sangue, então eu sempre tive para mim que eu tinha que buscar minhas próprias fontes de renda, que eu tinha que tentar encontrar alternativas para conquistar meus objetivos. Na época, o meu objetivo era ir para uma viagem, comprar algo que eu não conseguia na época. Então, eu desde muito moleque, no final da adolescência, eu comecei a realizar pequenos eventos em São João da Boa Vista, e essas festinhas começaram a dar certo. Eu fiz uma, deu dinheiro, fiz outra. Naquela época eu não entendia absolutamente nada sobre fazer festas, e fazia muito ali de qualquer jeito. As coisas foram acontecendo, graças a Deus fui iluminado por nada mais grave ter acontecido, mas as coisas foram tomando um corpo muito maior. Depois disso eu entrei na faculdade de Direito em Campinas e rapidamente me encontrei na Atlética, que são as entidades acadêmicas, né, André? Sim. E a Atlética uniu duas paixões, a festa, a cerveja, a balada e o esporte. Me tornei presidente da Atlética, a PUC participava dos jogos universitários, participava dos jogos, ela tinha uma representatividade nacional muito boa no âmbito do esporte, e por conta disso eu acabei tendo contato com a pessoa que viria a ser meu sócio futuramente, que foi o Gustavo Amaral, que realizava os jogos universitários. E esses jogos e a Atlética, a faculdade me deu uma baita base, apesar de não ter concluído. Eu não concluí a faculdade de Direito, eu acabei concluindo a faculdade da Atlética, e aí depois disso tive um pequeno espaço de tempo ali empreendendo. Nesse período quebrei uma empresa e me trouxe mais aprendizado, até que eu recebi o convite do Gustavo para ir para São Paulo para produzir jogos universitários, e aí a partir disso eu acabei me encontrando
e, enfim, estou onde estou por conta desse passado, dessa vontade de realizar pequenos eventos. O objetivo lá atrás era exclusivamente ganhar dinheiro rápido para conquistar pequenas coisas. Depois que eu fui entendendo um pouco melhor do arriscado, que eu fui me preocupando muito com a experiência do cliente, com a rentabilidade, com a segurança do projeto e de tudo que envolvia todo esse ecossistema de eventos. Sim. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo e fazendo melhor, mas começou na brincadeira, começou na necessidade de encontrar uma forma de ganhar dinheiro rápido, André. A Pixel Formaturas é o nosso patrocinador oficial do podcast Negócios em Alta. É uma empresa que estrutura toda a sua jornada do seu cliente. Ela, desde o momento de pegar a foto, separar a foto, produzir o álbum e entregar realmente para esse cliente. Se você quer conhecer muito mais dessa empresa, logo na descrição desse vídeo tem um link Pixel Formaturas, é só você clicar, acessar e ir direto falar com eles. Caramba. Então, assim, mas teve uma história ali que você comentou que você já montou uma empresa e talvez não foi bem sucedido, depois você virou a chave. Baita experiência. Eu, quando terminei ali o período da faculdade, eu já vinha fazendo festas, já com um certo volume. Sim. E comecei, junto com um conhecido na época, montamos uma empresa e começamos a fazer vários eventos. Shows do Inimigos HP, Demônios da Garoa. Só que naquela época eu não tinha muita noção, não tinha muita preparo nenhum para gestão de negócio, para gestão dos projetos, eu era um produtor de eventos, né? Eu sempre fui na veia um produtor de eventos. E, consequentemente, a empresa ela começou a não dar muito certo. A gente misturava caixa pessoal com caixa da empresa, fluxo de caixa tudo misturado. Quando dava um prejuízo, a gente ia no banco pegar um capital de giro, sem entender num fluxo como se comportaria. Enfim, foi a receita do fracasso, né? Foi tragédia anunciada. Logo, rapidamente, em 3 anos, a gente quebrou. E a partir dali, eu me vi no fundo do poço, e é interessante porque isso fez uma diferença na minha construção pessoal como um executivo, como um empreendedor, fundamental para eu poder entender aquilo tudo que eu tinha feito de errado para fazer diferente, para poder olhar as coisas como elas deveriam, né? Com a responsabilidade. O setor de eventos ele acaba sendo muito marginalizado no nosso país pela facilidade, pela baixa barreira de entrada que o mercado exige. Pela informalidade, pela falta de regulamentação direta do setor, existe uma barreira muito fácil, muito pequena, e as pessoas rapidamente se aventuram nisso. E como são pessoas despreparadas, assim como eu fui uma delas lá atrás, elas acabam cometendo muito erro, deixando muito prejuízo para o mercado, gerando um sentimento de que o mercado é isso, é o resultado dessas pessoas que não tiveram o preparo lá atrás. Se nós tivéssemos um setor mais estruturado nesse aspecto, sim, principalmente lá atrás, talvez eu não tivesse cometido esses erros, mas esses erros foram fundamentais para que eu pudesse estar onde eu estou hoje, ter a preocupação, ter o cuidado que eu tenho hoje. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, isso talvez seja um dos meus defeitos, porque isso acaba me dificultando um pouco minha evolução, mas foi fundamental para que eu tivesse sucesso hoje, que eu pudesse ter construído tudo que eu construí depois que eu quebrei. Tive que ir até o fundo do poço para poder olhar onde eu estou hoje. Começar do zero de novo, enfim, construir uma história. Muito bom. Até abaixo do zero. Foi uma situação realmente complicada. Eu imagino. Agora, sim, um ponto você me falando, né, sobre na vida acadêmica, faculdade, né, e depois você acabou empreendendo e tudo mais. Você fez... Fiz faculdade de Direito. Isso. Não concluí, fiz a faculdade de Direito. Me deu uma bela base. A faculdade de Direito, ela acaba, por mais que existe um dado interessante, de que a grande maioria dos bacharéis em direitos acabam não exercendo a advocacia. Elas migram para outras áreas, mas a estrutura, a base pessoal que a faculdade dá para o ser humano é importante. Eu costumo dizer que algumas matérias da faculdade de Direito deveriam ser lecionadas antes, no período
antes daquela pessoa ingressar na faculdade. Questões como hoje, que já são corriqueiras em falar, como a responsabilidade financeira da vida de uma pessoa, que hoje já existem matérias sendo lecionadas no período de colégio daquela pessoa. Sim. Existem muitas matérias como a base da Constituição, a base dos direitos do cidadão, elas já deveriam estar sendo tratadas ali naquele período de colégio da pessoa, para ela já ter essa informação. Então a Faculdade de Direito, ela acabou me dando essa base, apesar de não ter me formado, mas acabou me dando uma base muito, muito boa para que eu pudesse escolher um pouco melhor os meus caminhos. André, e me conta um detalhe, assim, qual foi o momento que você tomou a decisão de, eu vou para o mercado de eventos mesmo de fato? André, diferente da maioria das respostas clichês que dizem que foi devagarzinho, na hora que eu vi eu estava já dentro disso, comigo aconteceu um pouco diferente. Ali no meio da Faculdade de Direito eu já sabia que eu não seria um advogado, eu já tinha total noção que eu não seguiria a carreira jurídica, e já comecei a olhar para o lado. E como eu fazia até então os eventos como hobby, muito mais com um objetivo curto, com algo que eu precisasse para poder sanar alguma necessidade minha, mas eu sempre senti um tesão gigantesco por realizar esses eventos, por criar esses projetos do zero. Como eu disse, eu sou produtor nato, né? Meu DNA é de produção. Então, eu ali no meio da faculdade eu já comecei a migrar. Eu já comecei a imaginar qual seria a minha carreira dentro dessa área de eventos. E foi dali que, a partir do momento que eu percebi que minha história na faculdade tinha acabado, a atlética já tinha passado, os jogos jurídicos já tinham passado, eu abri essa empresa, fiz tudo errado, aprendi na cara e na coragem, né, batendo cabeça, Sim. Aprendi tudo que não deveria ser feito, e aí depois disso que o Gustavo Amaral, que era o dono da empresa que realizava os jogos universitários na minha época de faculdade, enquanto eu era presidente da Atlética, que me convidou para ir para São Paulo. Aí depois disso que eu acabei, pela experiência da empresa que eu tinha quebrado, Sim. Os meus primeiros anos em São Paulo foram de muita luta, porque eu tinha quebrado, eu estava no fundo do poço realmente, morei de favor num apartamento de um amigo durante um ano inteiro, na sala dele, e passando um perrengue atrás do outro. Enfim, foi através de toda essa história que eu consegui criar minha base e chegar onde acho que eu cheguei até esse momento. Interessante, uma curiosidade, é que os meus irmãos também seguiram essa carreira. Meu irmão é produtor de eventos, é um produtor sênior de eventos grandes, já produziu grandes, gigantescos eventos na carreira dele. Hoje mora em São Paulo e atua na área de produção. E a minha irmã é cerimonialista de casamento. A minha irmã é uma renomada cerimonialista de casamento no interior de São Paulo. São eventos diferentes. Hoje, do que eu faço está muito menos ligado à área de produção, que foi o meu início de carreira, mas está ainda vivo na veia do meu irmão e na veia da minha irmã, que é uma cerimonialista que ainda coloca ali a sua energia direta na produção dos eventos. É interessante, é uma curiosidade, porque no final das contas a gente acabou formando uma família de produtores, de produtores de eventos. Olha que bacana. Isso já até me gera uma curiosidade, acho que é uma curiosidade sua também, da gente entrar no mundo do André Biasi, saber assim, nossa, em uma reunião, né, com todos os irmãos aí no final de semana, como que é esse dia, todo mundo junto ali conversando? Você sabe que a minha irmã mora em São João da Boa Vista. Sim, interior. Meu irmão mora em São Paulo. Nós acabamos nos encontrando muito menos do que deveríamos, do que gostaríamos e deveríamos, por conta da agenda de todos. Sim. E também pela distância. Deveríamos nos encontrar muito mais. Eu acho que a família, hoje, qualquer motivo para nos reunir em relação à família, quando o mote é a família, a gente acaba se esforçando um pouco mais, a gente ajusta uma agenda de uma semana para frente, outra para trás. Sim. E a gente acaba sempre procurando se encontrar nessas reuniões de família. Interessante é que, na maioria dos casos, a gente troca muita figurinha sim sobre eventos, menos até do que a gente deveria, mas a gente troca. Às vezes
saem uns arranca-rabos, uns ruídos aqui, a gente acaba se afastando com esses assuntos, mas a gente acaba, de maneira geral, sendo bastante unido. A gente é uma família muito bacana. Pecamos bastante, eu acho que talvez seja a realidade de muitas das famílias. A gente se encontra muito menos do que deveria, a gente deveria valorizar mais isso. Acho que porque no futuro, acho que o nosso tesouro maior é isso, né? A família, aquela que a gente constitui ao longo da vida, mais próximo da gente, e a família que nos geriu e nos criou, ela é o nosso bem maior. No final de tudo, são eles que vão nos amparar, são eles que vão estar do nosso lado, né? Nossa, que bacana, muito bom. Entrando agora no mundo dos negócios de fato, né? Negócios em alta, o nome do nosso podcast. A gente entrando na sua holding hoje, né? Na Phil Alif. Como que é a sua empresa hoje, enfim, para a gente entender um pouquinho, e qual que é a visão de negócio para 10 anos da sua empresa hoje? Legal, André. A Fiolive é uma holding de empresas, dentre elas algumas empresas para o mercado jovem. Ela surgiu de uma fusão lá em 2021, no epicentro da segunda onda da pandemia. Foi a fusão entre 3 empresas de formaturas e uma empresa de jogos universitários. A ideia surgiu minha e do Thiago Favaro, que é o nosso CEO hoje, que é o nosso sócio que está junto comigo no negócio, além de outros sócios que vieram juntos, né? Mas na época era proprietário sócio de uma empresa chamada GF 360 e ele da B2 de Campinas e Ribeirão Preto. Sim. Nós conversamos durante a pandemia. A gente já estava caminhando para o seu segundo ano, no meio do segundo ano, sem nenhum faturamento, toda a dor da pandemia que todos nós já sabemos, e ali surgiu a ideia da gente unir forças naquele primeiro momento para poder otimizar um pouco as energias daquilo que a gente tinha para a região de Campinas. Dali o papo se estendeu um pouco em relação a algo mais do que a gente queria, e aí surgiu a necessidade de uma vertical que conversasse com o jovem desde o início da faculdade. E ao invés de começar do zero, o Thiago tinha sido fundador da Criativa e eu no passado tinha sido sócio de uma empresa que tinha sido líder do mercado de jogos universitários no Brasil, chamada Arena Universitária. Sim. E aí, o mais simples naquele momento foi convidar a empresa Criativa para que ele viesse a compor junto com a gente essa fusão. Surgiu da ideia deles que nós conversássemos então com uma outra empresa de Curitiba, chamada Formou, e que nós fizemos então um grande conglomerado de empresas para o setor universitário. Fomos até lá, conversamos, nos encantamos pela marca, e dali foram as negociações. Isso acabou se ajustando ali no segundo semestre de 2021. De lá para cá, muita história já rodou, muita água passou debaixo da ponte, a gente já se ajustou em relação até os próprios CNPJs, os sócios. De lá para cá foram já quase 2 anos e meio, né? Sim. Mas a nossa visão, aquilo que a gente construiu lá em 2021, do que a gente queria para o futuro, está vivo. Isso ainda permanece como o nosso principal objetivo, né? Nosso OKR 1, né? Nossa principal meta de negócio, que é a gente transformar o nosso negócio num grande ecossistema jovem, num grande ecossistema que possa conversar com o público jovem desde o início da faculdade até depois, transpor o seu tempo de faculdade, mesmo nos seus primeiros anos de jornada de trabalho, que a gente possa ainda estar vivo na história dele. Caminhamos por esse motivo, acho que a gente já caminhamos e já conquistamos alguns degraus nesse sentido. Conafor, Congresso Nacional de Formaturas, estamos na nossa 5ª edição em 2024 e eu venho aqui para te convidar, isso mesmo, para você participar do Conafor, o maior congresso de formaturas do Brasil, que acontece agora em julho aqui na cidade de Campinas. Eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar, cair para dentro e vir com a gente. Venha viver networking, conhecimento e muita gestão do seu negócio. Vambora? Estou muito feliz das conquistas e do sucesso que a gente teve nesse pouco tempo. Sim. Apesar
das dificuldades, não foi fácil, mesmo esses 2 anos que a gente teve muito sucesso na área comercial, na área de branding, na área da constituição mesmo do negócio. Acho que a gente foi muito feliz em relação ao setor do mercado de eventos, de maneira geral, mas trouxe muita dificuldade. E é legal, é gostoso ver que mesmo hoje, depois de 2 anos e meio, a gente continua com o mesmo objetivo e olhando, vendo que aquela luzinha que antes, em 2021, estava distante, era um pontinho, hoje ela já começa a tomar corpo, ela já está um pouco mais próxima. Que bacana, cara. Então, mas é uma jornada, né? Mesmo quando você junta vários donos de empresa, enfim, como vocês fizeram e juntaram numa única unidade, com certeza deve ter tido muito desafio aí para administrar tudo isso. André, você imagina você pegar 4 culturas diferentes, sim, juntar todas elas na mesma mesa. A gente está falando aí de algo em torno, agora de cabeça não sei dizer, mas algo em torno de 15 a 20 sócios, com culturas diferentes, com equipes diferentes, com propósitos diferentes, e tentar criar uma unidade disso. Você tentar criar um alinhamento de uma cultura única. Muito difícil. Muito difícil. Não foi fácil, continua não sendo fácil, tanto que nesse meio do caminho a gente acabou existindo algumas rupturas, alguns ajustes, adequações até entre os sócios, para que a gente pudesse ter liberdade e leveza para continuar levando o negócio, concluindo o negócio. Nós somos em torno de mais ou menos uns 150 colaboradores hoje, com um desafio diário da cultura estar bem implantada, dos propósitos estarem claros. É impressionante a dificuldade, eu diria, mas o desafio que é realmente de você fazer o colaborador entender o seu propósito, entender a sua cultura e brigar por ela. Além dos desafios dessa nova geração tão disruptiva, né? Uma geração tão disruptiva, mas ao mesmo tempo tão difícil de lidar, né? Uma geração que tem, em alguns pontos, uma evolução absurda em relação à conquista do ser humano, mas em outras, uma dificuldade muito grande de olhar as responsabilidades do futuro. E isso está intrínseco no nosso negócio. Quando a gente fala do mercado de formaturas, a gente fala do mercado jovem. E o nosso principal cliente é essa geração. Sim. É a geração que quer tudo, mas ao mesmo tempo não quer nada. É uma geração que pede por tudo, mas também não se esforça por isso, né? É isso. Então, o desafio disso que hoje é ter o nosso cliente com essa cara e ter também nosso colaborador que para conversar com esse cliente também faz parte dessa geração e que traz essas dores, né, do convívio do que essa geração hoje faz, é um baita desafio. Acho que a gente está tendo, com toda certeza, posso afirmar que numa balança entre erros e acertos, a gente acertou bem mais, a gente está sendo eu particularmente estou muito feliz com o que a gente tem conquistado nesse campo. Eu acho que o trabalho que tem sido feito com as pessoas, com a área de gente mesmo, que eu sempre fui uma pessoa muito de número, tá, André? A minha base de gestão de negócio é muito número, tanto que eu sou o CFO da empresa. Hoje eu cuido de uma outra área que é de operações, que trata de processos, de qualidade. É número, processo, fluxo, sistema. Nada de pessoas. Então, esse é o papel do Thiago, que é olhar o futuro, que é olhar as pessoas. E o trabalho que ele tem conseguido fazer dentro da empresa, de pegar 150 colaboradores e conseguir fazer com que todos absorvam essa cultura, que tenham um desejo de estar trabalhando numa empresa que representa aquilo que eles querem, é fantástico. Isso eu olho hoje, eu brinco que eu sempre fui um detrator de algumas áreas, como, por exemplo, gestão, e hoje talvez eu seja um dos maiores promotores disso, por estar olhando de perto isso tudo que está acontecendo lá dentro da Feolive. Enxergando os resultados, vendo isso no dia a dia. Vendo o quanto isso realmente dá certo, o quanto a regra, a imposição, a liderança na força, ela te leva até um patamar. Dali em diante, se você não conseguir engajar as pessoas, se você não conseguir tratar elas de maneira diferente, se o envolvimento, a motivação estiver muito acima do que um top-down, de que uma série de regras escritas num livro, sim, você nunca vai conseguir passar aquele patamar. E hoje eu vejo a gente conquistando patamares maiores porque a gente
criou uma forma diferente de falar com o colaborador. Não diferente que a gente tenha reinventado a roda, não, nada disso. A gente pegou práticas de pessoas mesmo, de cultura. E eu, particularmente, que sou uma pessoa do número, tenho visto em loco, né? Tenho visto aqui diariamente o quanto isso é transformador, o quanto de fato isso gera resultado para a empresa. Caramba, muito bom. Agora sim, com essa experiência toda, né? Vocês nesse momento, fusão, enfim, se a gente fosse dar uma dica hoje para o nosso ouvinte sobre empresas menores que querem fundir e tal, qual que seria uma dica sua hoje como CFO da Hold? Eu posso dizer até 2 dicas, tá? Tá. A primeira delas é pessoas. Procure estruturá-las, procure criar um ambiente para que elas possam se desenvolver, procure criar um ambiente que elas se sintam donas do negócio. O olhar de dono faz parte do crescimento da empresa, faz parte do... Você ter colaboradores que brigam pela tua empresa como se fosse você é fundamental para o sucesso da empresa. Você ter colaboradores que estão ali apenas pela carga horária, pelo salário, você nunca vai ter algo a mais da parte deles. A partir do momento que eles entendem a motivação, o propósito que está por trás, a partir do momento que eles compram essa cultura, o teu resultado é outro. Essa é a primeira. A segunda é: não se burocratize demais a ponto de travar o seu negócio. Procure ser leve nos experimentos, nos produtos, nos testes. Procure ter... a gente costuma brincar que nós somos hoje um grande transatlântico, e qualquer mudança dentro de um transatlântico é muito difícil. Qualquer mudança de rota, sim, qualquer mudança dentro na estrutura do transatlântico é muito difícil. Então, os pequenos produtos, eles têm que ser pequenos barquinhos, jet skis que saem desse transatlântico para fazer esse teste. Ele tem que ser... você tem que esquecer um pouco da burocracia. Todos os pequenos eventos, quando você começa lá atrás... tentando, brincando, criou alguma coisa, deu certo, ali você não pensa absolutamente em nada que seja burocrático, que seja sob controle do negócio, sobre algum tipo de ajuste que seja para travar o crescimento. Aquele momento é para você testar um produto, para ver se ele dá certo, para ver se o teu cliente entendeu aquilo que você quer, se ele absorveu muito bem, se a experiência dele foi boa. E sendo boa, aí sim você volta com esse produto e vai estruturando para o crescimento. Então, são 2 dicas, André. O primeiro é: não se atole na burocracia sem a necessidade disso. Se você tem um tamanho pequeno, haja como uma empresa pequena, você vai estar sendo muito mais rápido que uma empresa grande. Você vai ter muito mais facilidade para tomada de decisão, e que essa tomada de decisão gere resultados mais rápidos. Acredite, aquilo que você está decidindo hoje, você consegue implantar e acontecer no dia seguinte na tua empresa. Uma empresa maior, grande, já mais estruturada, você não consegue isso. Você precisa de um envolvimento estratégico no departamento de operações, financeiro, gente de gestão, para poder descer para linhas diferentes de negócio. E pessoas. São elas que fazem a diferença do teu negócio. Estudar e mergulhar em cima disso. Muito. Trabalhar sempre muito isso, né? Pessoas que é onde vai fazer o nosso negócio acontecer. Muito bom, cara. Muito bom. Tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo esse podcast vai sair daqui com uma lista de tarefinhas aí para construir dentro de casa. André, dentro de tudo que... Rapaz, assim, a gente já se conhece há um tempo. Eu admiro muito o seu trabalho aí, né? Desde o início, quando a gente batia, até mesmo em concorrência, lá atrás, enfim. Bastante tempo. Exatamente, bastante, né? Mais de 10 anos aí, mais uns 15 anos. Eu tava pensando nisso esses dias, acho que foi antes de 2010. Foi quando eu ainda estava só com os jogos universitários e você estava ativando marcas ali na região de Campinas. Isso. A gente já teve algum tipo de contato desde lá, André. Exatamente. Acho que até você lembrou outro dia, né, da época da minha Versátil Marketing Universitário, que era uma empresa pequena também e tal, que a gente começou lá atrás, enfim, é uma jornada aí. E desde então, André, eu até mesmo pelas palavras que eu falei logo no início na sua apresentação, né, essa calma, tranquilidade, essa coisa de analisar, essa coisa de ter o entendimento das pessoas para juntar todo mundo para o negócio gerar resultado. Inclusive isso vem com muito isso, né, o associativismo para o crescimento. Eu acho que muito essa pegada, acho que se desenvolve isso também dentro da Beform hoje, né? Como que isso, você visualiza tudo isso dentro do seu negócio hoje? André, acho que no final das coisas eu passei por uma transformação
eu era uma pessoa muito menos calma do que sou hoje, tá? Eu acho que isso veio com o aprendizado. Eu tinha um pavio muito curto para as coisas. Tem uma história bem engraçada. Eu e o Thiago, que hoje somos sócios, e é uma das pessoas que eu mais converso no dia a dia, era meu concorrente de se matar no mercado. A gente se odiava, a gente brigava. A gente tinha uma concorrência enquanto eu era arena universitária e ele era criativa. Estou falando mais de 10 anos atrás, 11, 12 anos atrás, a gente ia a limites muito mais baixos, a gente brigava mesmo, a gente levava o nosso mundo corporativo para o pessoal. Isso foi me trazendo experiência, foi a ele também. Hoje nós, tanto que a fusão de tudo que a gente conquistou hoje surgiu realmente de um papo nosso. Enfim, foi de uma evolução, a minha e dele, até uma história interessante para uma outra ocasião, mas foi uma evolução minha e dele, quando ser humanos se conhecendo e entendendo que cada um foi se desenvolvendo e evoluindo como ser humano. E hoje eu acredito piamente que as coisas não se resolvem na força, não se resolvem no grito. Hoje é o que eu disse, mais vale uma pessoa motivada do que uma pessoa forçada a alguma coisa que ela não quer fazer. Sim. Ela vai fazer, ela pode até te dar o retorno que você precisa, mas ela vai fazer pelo dinheiro, ela vai fazer pela obrigação. Na hora que você precisar de uma venda autêntica daquela pessoa, na hora que você precisar de algo a mais daquela pessoa, ela não vai te dar. Você precisa realmente mostrar para aquela pessoa que existe um algo a mais, de que vale a pena, e isso não se conquista na força. Isso se conquista ali no dia a dia, na confiança mútua. Todos nós temos defeitos, todos Sim. nós. Eu tenho milhões de defeitos, eu sou uma pessoa super desorganizada, procuro ter perto de mim pessoas que sejam extremamente organizadas para tentar me complementar, mas eu sou muito indisciplinado e desorganizado, e isso acaba gerando reflexo no negócio em si. Então, ter consciência dos seus defeitos, ter consciência de que os erros das outras pessoas podem acontecer e se colocar, ter empatia acima de tudo, eu acho que essa foi a grande lição que eu fui aprendendo na vida, sabe? Eu fui me colocando muito nas situações contrárias. Antes eu julgava muito sem olhar para mim mesmo, e hoje eu faço esse exercício diário de empatia, principalmente no erro. Eu acho que a gente tem um ditado que diz que a gente conhece um sócio ou uma pessoa de algum projeto quando o negócio dá errado, né? Sim. Quando dá prejuízo ou quando dá errado, a reação das relações, né? Do que acontece depois é o que mostra muito a realidade de cada um. E isso não é só quando você é sócio, é também quando há uma relação de confiança dentro de um trabalho. Essa relação de confiança é que mostra o quanto a pessoa está realmente do teu lado. Sabe aquele ditado que a pessoa que está do teu lado na trincheira importa mais do que a própria guerra? Aquela pessoa que está lado a lado com você na trincheira importa 1000 vezes mais do que a própria guerra. Então é isso. É você valorizar a pessoa que está do teu lado, entender a importância dela, entender que todos nós temos defeitos e que a gente vai errar. Todos nós vamos errar. Ninguém consegue ser 100% feliz e vitorioso a todo momento. E saber como agir nessas derrotas e saber como que a gente levanta e como que a gente segue em frente. Caramba, lição de vida mesmo, André, obrigado por isso. Eu falo que cada pessoa que eu converso, eu acho que eu aprendo mais do que simplesmente o bate-papo. A gente aprende muito a todo momento. Muito, André. A gente estava falando disso agora há pouco, né? O quanto é importante ouvir, né? Sim. O quanto mais vale a gente sentar ao conhecer uma pessoa, ouvi-la. A gente vai crescer muito mais como pessoa do que só estar importante, estar preocupado em só passar a nossa mensagem, né? A gente receber a mensagem das pessoas é muito mais valioso do que o contrário. Tá bom. André, sobre o nosso setor, formaturas, eventos, em quem você acredita ser uma referência hoje falando do Brasil? Poxa, André, eu acho que tem várias empresas que têm conseguido mostrar um bom trabalho. Eu acho que o mais importante são empresas que conseguiram, mesmo com toda a dificuldade da pandemia, se reinventar ou então permanecer sólida, confiável para o mercado. O mercado de formaturas, ele gera uma insegurança muito grande, uma instabilidade por conta do fluxo de caixa dele, enfim, por todas
as características financeiras, né, que o mercado tem, principalmente o mercado de festa e de foto. Então, aquelas empresas que conseguiram mostrar, manter essa característica muito transparente com o cliente, mostrar que a jornada dela ela é muito clara e que no final ela consegue sim entregar aquilo que está sendo prometido, isso vale ouro. Eu acabo aqui, posso te falar de algumas empresas, eu acho que o que a B2 de Goiânia faz lá em todo o Centro-Oeste, a forma como ele conduz o cliente, a forma como ele consegue entregar os seus eventos é realmente muito legal. A forma como ele consegue conduzir todo o processo na sua transparência é muito bacana. Eu acho que o que a gente, até puxando o sardinho um pouco para a gente aqui, o que a gente tem feito na Formor é muito parecido com o que eles têm feito lá. A gente tem conseguido ter hoje uma empresa de formaturas bem estruturada nesse aspecto de experiência com o cliente, de ponta a ponta, com a jornada. Eu acho que a gente tem conseguido realmente transmitir isso. Acho que a marca, ela hoje, ela consegue transmitir essa confiança. E se eu puder te falar mais uma outra empresa, talvez uma outra grande empresa que tem... Aliás, eu não quero ser injusto com ninguém, já falei da B2, mas eu poderia falar aqui de algumas, tá, André? Eu poderia falar do que a Verazon faz em Ribeirão Preto, eu poderia falar do que a Euforia faz lá em Maringá. Sim. Enfim, várias empresas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro que são muito boas. Elas têm uma gestão muito boa, elas conseguem transferir essa experiência para o cliente, encantar o cliente e tem a responsabilidade, a competência de entregar aquilo que está sendo vendido. Deveria ser a obrigação, né, do mercado, deveria ser o feijão com arroz, mas infelizmente isso às vezes acaba furando, às vezes acaba não acontecendo desse jeito, mas tem empresas como essa que eu te falei que entregam mais do que aquilo que está sendo proposto. Bacana demais, bacana demais. Muito obrigado por tudo isso aí, que é uma lição aqui mesmo. Então nós chegamos no momento agora, momento escolhe e responde. André, eu tenho aqui um baralho, vou deixar aqui na sua frente. Esse baralho tem mais de 70 perguntas. Escolhe duas para você e você responde pra gente. Pode embaralhar, faz como você colocar quiser. Numa rascada, hein? Faz parte aí, ó. Momento escolhe e responde. Eu te entrego ou eu vejo? Pode, quiser ler aí pra gente, fique à vontade. Pergunta você, mas deixa eu perguntar. Ó, a pergunta número 56 aqui, ó. O que você faria se precisasse ser pago ou se não existisse dinheiro? Se você precisasse ser pago, mas não existe dinheiro. André, hoje eu acho que existem muitas formas de você fazer uma negociação sem necessariamente envolver o dinheiro nisso, né? A troca de serviços, a troca de experiência, a famosa permuta, né? Que existia no passado, acho que seria uma boa alternativa. Hoje, acredito que eu ganho muito conhecimento com um termo chamado benchmarking, né? Que é trocar sua experiência com outro grande empresário. Aliás, hoje não. Acho que muito da minha evolução como empresário é legal dizer isso, porque muito do meu conhecimento, muito do meu desenvolvimento foi em trocar experiências com outros empresários. Óbvio que a literatura, a educação, os cursos, eles têm que estar no teu dia a dia, você tem que estar se renovando, você tem que estar se reciclando, procurando novas vertentes daquilo que está acontecendo no dia a dia, principalmente quando a gente fala de tecnologia. A IA hoje está surgindo para mudar o mundo, né? Se a gente não tiver... Para você que está nos ouvindo aqui no podcast Negócios em Alta, eu vim trazer para você o Forma Club. É um clube de empresários que a gente se reúne toda segunda-feira para a gente debater um tema que é valioso para o nosso negócio. E nós temos também uma faculdade completa do nosso negócio de formaturas lá dentro. Então, é a maior plataforma de conhecimento, de compartilhamento de informação do nosso mercado de formaturas. Eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo para você clicar e acessar o Forma Club e vir participar junto com a gente. Antenado a isso, a gente vai ficar para trás. Mas eu aprendi muito abrindo o meu negócio, contando como eu faço e dessa forma gerando confiança do outro lado e entendendo como outros negócios de concorrentes direto aconteciam. E dessa forma eu fui entendendo que minhas dores
sanavam as minhas dores, eram sanadas com ideias que vinham de lá e vice-versa. Tinha muitas dores do outro lado que na minha prática do dia a dia sanava a dor dele. E essa troca de boas práticas, esse benchmarking me desenvolveu demais. Então, eu acho que existem muitas formas de você negociar algo que não seja através de dinheiro. Eu acho que o serviço, o valor, a permuta em si é um bom exemplo. Um bom exemplo, maravilha. Pergunta número 70 aqui, ó. Que tipo de desafio você tem enfrentado hoje? Essa é boa. Nossa, hoje, particularmente, eu tenho vivido duas realidades na minha vida empreendedora. Uma no associativismo. Eu estou como presidente da Associação Brasileira de Empresas de Formaturas, e o desafio que eu e toda a diretoria da associação planejamos, né, desde o ano passado, foi de fato encampar uma briga, encampar uma batalha em Brasília para que a gente pudesse conquistar algo mais pelo mercado. Está muito claro, o Brasil ele funciona muito em função dos trâmites e da realidade do que acontece dentro do Congresso Nacional, e estando dentro da associação, eu tive que me enfiar de cabeça nessa história. Nunca fui político, eu até sou um pouco tímido, eu tenho, minha parte relacional ela não é tão boa, tive que desenvolver um pouco isso, porque lá você precisa encher a cara, você precisa conversar com pessoas que sejam contra a sua ideologia, a favor de sua ideologia. Às vezes você olha políticos que você até tinha uma certa confiança e você vê lá no dia a dia que ele vai muito contra aquilo que você imaginava que ele fazia, ou mesmo o contrário, políticos que você achava que pensava de uma forma e lá acaba abraçando a tua causa e te ajudando bastante. Envolvido nessa área política, eu tenho encampado aí um desafio pessoal muito grande. A outra é dentro da minha empresa. A minha empresa está passando por uma transformação de crescimento. Muitas empresas quebram porque acabam dando um passo maior do que a perna. A gente já pegou vários exemplos do mercado em geral, e a gente tem tomado um super cuidado de poder fazer isso passo a passo, sem poder correr o risco de um deslize ou algo assim. Então, hoje eu tenho encampado dentro da empresa uma área nova, que é uma área de operações. Sim. E essa área ela é responsável por tentar ser a argamassa, né? Ser o cimento de toda uma estrutura para poder unir os gaps que a gente tem hoje de comunicação, de processo, porque mesmo se tratando de uma empresa grande, de um faturamento de médio grande, depende muito do setor, né, que a gente compara, que a gente faz esse parâmetro, mas é uma empresa que tem zilhões de dificuldades. É uma empresa que ainda tem muito a conquistar. Então eu tenho hoje, o meu principal desafio é colocar isso de pé, é transformar. A gente tem aí uma dentro desse objetivo maior, né, ele passa por uma transformação digital, e isso tem tanto eu quanto o Thiago, junto com os outros sócios que estão à frente do negócio, tem tentado encontrar uma forma de estruturar isso sem que atrapalhe o crescimento da empresa. Caramba, muito bom, muito bom. Lição de empreendedorismo aí. André, eu só tenho duas perguntas agora, depois eu queria entrar um pouco no mundo do associativismo mesmo, né, da ABForm, enfim, porque acho que é importante a gente falar sobre isso aqui. Me fala uma pessoa que não daria certo trabalhando com você. André, eu costumo brincar, digo isso muito dentro da empresa, que eu gosto de pessoas do meu lado que me empurrem. Sim. E não pessoas que eu precise empurrar. Ou puxar. Eu gosto de ousadia, mesmo que ela cometa deslize, mesmo que ela ultrapasse certos limites, mas se essa pessoa for ousada, se ela empurrar, se ela estiver ali me puxando, eu tendo a olhar ela com um carinho muito maior, porque são pessoas que são geradoras de valor, são pessoas que tendem a gerar muito mais valor para a empresa do que aquela pessoa que fica ali sentada esperando
você dizer a cada dia qual o passo que ela tem que dar, para onde ela precisa ir. Essas pessoas são importantes também para o negócio? São, mas são pessoas que infinitamente vão gerar menos valor para você. Sim. Então, particularmente, eu prefiro muito mais aquelas pessoas que me empurrem no dia a dia, que, como eu já disse, eu sou uma pessoa desorganizada, indisciplinada, então essa pessoa me empurrando me força a ser uma pessoa melhor, me força a me dedicar por ela, do que aquela pessoa que é mais acomodada e eu preciso estar ali empurrando no dia a dia. Cara, muito bom, muito bom. Isso fica uma dica para todo mundo aí, né? Cada um tem o seu perfil, né? Cada um tem um jeito, mas isso é importante a gente pensar. André, e busca de conhecimento? Onde você busca conhecimento? Como você se alimenta com isso no dia a dia? André, é um pouco do que eu disse agora há pouco. Eu acho que eu estou constantemente interessado nas informações do dia a dia. Agora, eu tenho entrado mais na política por conta do associativismo, então eu tenho me aprofundado mais nesses trâmites políticos. É uma burocracia toda diferente do mercado de empreendedor. E no mercado empreendedor eu tenho tentado me atualizar muito com literatura, com cursos, procuro fazer eles assim, com recorrência. E, como eu disse, o benchmark está conversando com pessoas. Existe um ditado que diz que você é a média das 5 pessoas que você convive. E isso vale também para o seu conhecimento. Quando você busca pessoas que estão num patamar maior que o teu, quando você busca pessoas que você claramente enxerga que pode te gerar um valor e você consegue uma abertura com elas, você vai absorver com os conteúdos, você vai crescer, porque trocando essa experiência, naturalmente você vai absorver coisas melhores, que talvez um insight ou coisas que você não está acostumado no dia a dia. Sim. Então, acho que é um pouco isso, é a literatura, é a troca de experiência, a educação, né, de maneira geral, seja ela, eu acho que se a pessoa não tem tempo para fazer um curso, ou não tem dinheiro para fazer um curso, existe muita coisa boa, existe também muita coisa ruim na internet, né? Se você busca principalmente em canais como o YouTube, mas tem muita coisa boa para todos os assuntos. Se você souber filtrar, se você souber escolher as pessoas certas com que você vai buscar esse conteúdo, você não precisa gastar dinheiro. Você pode fazer isso na esteira de uma academia, você pode fazer isso enquanto você está fazendo a sua comida, você pode fazer isso a caminho do trabalho ou voltando. Enfim, você consegue aliar e com certeza, tá? Esses pequenos conteúdos que você vai buscar na internet, seja do André, com o mercado de formaturas, seja com outros grandes nomes com o mercado empreendedor, com certeza ele vai te dar um gatilho, ele vai despertar algo em você que vai naturalmente te fazer buscar, ampliar um pouco mais o conhecimento, ir mais a fundo daquele gatilho que o André ou uma outra pessoa passou para você ali naqueles 2, 3, 15 minutinhos de vídeo. Sim, exatamente, isso mesmo. Tem muita coisa hoje que dá para você escutar, enfim, você precisa, como você falou, precisa passar o filtro para você ver de quem realmente você vai seguir ou vai pegar. André, só não se recicla, só não se atualiza hoje quem não quer. Quem não quer, quem acha que já atingiu um patamar que não precisa mais, quem está acomodado naquele momento de vida, apenas essas pessoas. Aquela pessoa que realmente não quer, ela não se recicla. Porque hoje não se trata apenas de dinheiro, não se trata apenas de tempo. Eu não tenho tempo para fazer um MBA ou mesmo uma faculdade, passar 4 anos. Tudo bem, não está tudo certo. Tem muitos outros conteúdos que você pode se aprofundar, que você pode se especializar e aos poucos ir aumentando o teu leque, né, a sua massa muscular. Gratuitamente. Então, hoje não tem muita desculpa não, André. Isso mesmo, não tem, isso mesmo. André, a gente entrando dentro da ABForm agora, né? Dentro do mundo da ABForm, associativismo por crescimento de fato. Fala um pouco da ABForm, o que vocês estão fazendo de fato nesse momento, que eu acho que isso é muito importante, a gente levar essa informação para as empresas, né? Tanto as pequenas quanto as médias, né? As grandes, acredito que está todo mundo bem envolvido hoje, mas as pequenas, as médias, eu acredito que falta informação, falta saber de verdade como que eu faço, tudo isso, né? Como que vocês estão trabalhando isso hoje dentro da ABForm? Legal, André. Eu acho que na associação hoje nós temos 2 grandes desafios. O primeiro deles é conseguir chegar e falar a língua de todo o setor, tá? E no setor, mesmo que nós que estejamos falando de festa, de foto, de viagem,
todo esse setor, ele tem nuances que são regionais, são por tamanhos de negócios e são por áreas de atendimento. Por exemplo, uma empresa de festa que atende colégio, na grande maioria dos casos, o cliente dele é o pai do aluno ou é o dono do colégio. Em muitos casos é um B2B a história. A empresa de festa para a faculdade, não as de colação oficial, mas as de festa, é o B2C na veia, é a comissão de formaturas, é o aluno, é o convencer o aluno a aderir, é o B2C na veia. Já a empresa de fotografia é a mesma coisa, quando ela é uma empresa especializada em festa, em bailes de formaturas, ela tem um processo, ela tem uma metodologia. Quando ela é especializada em colação oficial, é outra metodologia, e são muito diferentes. Eu sou sócio da Cena 5 e no passado a gente até olhou com um certo carinho o mercado de colações oficiais e logo, rapidamente, a gente pulou fora porque a gente falou, olha, não é o nosso DNA, a gente não está preparado, não preparado, mas não é a nossa metodologia de negócio, a gente teria que mudar muito para poder fazer as colações oficiais e não era interessante para a gente no momento. São estruturas diferentes. Então, conversar com todos esses associados, conversar com todas essas empresas que têm características muito diferentes. E quando a gente fala, o mercado de formaturas, ele é muito regional, né, André? Sim. A gente vive muito nesse eixo São Paulo e Campinas, lá no meio da década de 2010, quando eu migrei de São Paulo para Campinas para tocar a empresa, a distância entre as cidades são de 90 quilômetros, né? Às vezes você saindo de Campinas, você chega para algum lugar de São Paulo, você chega mais rápido do que alguém de dentro de São Paulo para aquele lugar. Mas como é diferente o mercado de formaturas de São Paulo para Campinas, que são apenas 100 quilômetros. E aí quando você olha o mercado de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Curitiba, de Porto Alegre, Salvador, são formaturas, são modelos de negócio muito distintos. E isso faz com que o desafio seja cada vez maior, porque você precisa falar a língua de todo mundo, para que eles vejam valor na associação, para que eles possam se identificar com a associação. Mais do que isso, mais do que falar a língua, a gente precisa gerar valor para eles. Então, o primeiro desafio é conseguir chegar, ter a linguagem para conseguir conversar com todos eles. E aí existe ainda um outro mundo que orbita sobre todas essas empresas que são os fornecedores do mercado de formaturas. O ecossistema de fornecedores é muito grande, né? De diretos e indiretos. Quando a gente fala de indiretos, a gente vai para hotel, a gente vai para uma loja de roupa do shopping, a gente vai para mesmo uma área de alimentação, van, chácara, enfim, é um ecossistema gigantesco. Falar essa língua tá presente na vida deles a ponto deles enxergarem valor na associação é um principal desafio. O outro, André, que até bem pouco tempo atrás era um pouco utopia, era conseguir conquistar algo efetivo para o mercado. O mercado, ele sofre muito com a informalidade. Sim. A informalidade gera baixas barreiras de entrada, gera concorrências desleais. Um cara que acabou de entrar, que não tem um passivo trabalhista, que não tem regras claras, que não tem uma tributação, ele faz um orçamento diferente do que aquela empresa que já tem uma base tributária formada, que tem um passivo, que tem uma estrutura um pouco maior. Ele não, em muitos casos, ele não tem condições de fazer um orçamento porque ele está fazendo considerando gastos que aquela empresa que acabou de entrar no mercado não tem. Só que essa empresa que acabou de entrar, ela não, em muitos casos, ela não está fazendo isso de má fé, ela está fazendo isso porque ela não sabe qual o trâmite. Não existe uma regulamentação, como existe em vários setores. Eu vou abrir um bar ou restaurante e antes de abrir, eu vou até a prefeitura, eu vou até todos os setores de vigilância e eles vão me dando todas as regras, o que eu preciso me adequar, adaptar para ter um bar e restaurante. Quando eu abro, eu já estou praticamente em pé de igualdade com outros bares e restaurantes. Eu estou brigando com as mesmas regras. O setor de formatura não tem isso. Então, esse desnivelamento gera uma inconsistência, porque aquela empresa que começou desse jeito, quando ela vai entender todo o processo, talvez seja tarde. E aí acontece aqueles casos de alavancagem financeira, acontece aqueles casos, como eu disse,
Eu sou produtor de eventos da Aveia. Para você que está nos ouvindo aqui no podcast Negócios em Alta, Formaturas no Brasil, é isso mesmo, é o meu livro, André Lopes, que eu construí e lancei ele agora em 2023. Empresas poderosas, construídas com suor, com amizade e com lágrimas de emoção. Na descrição desse vídeo vai ter um link para você clicar e adquirir o nosso livro. O mercado de formaturas, de maneira geral, ele surge de pessoas que são do setor. É um fotógrafo, é um comercial, um vendedor, é um produtor de eventos. E são essas pessoas que vão se encantando com o mercado e vão abrindo suas empresas. Então, a regulamentação do mercado, ela é fundamental para que se equilibre as regras, além de dar uma segurança jurídica para todas as empresas. Hoje, as empresas, a maioria delas, foram se adequando com o seu contador local, com troca de informação, foi se adequando tributariamente para não ficar totalmente desguardado, né? Quando você, hoje, dependendo do tempo que você fica sem recolher imposto, se você recebe a visita de um fiscal, ele pode quebrar a tua empresa, simplesmente tributando aquilo que você deixou de fazer. Sim. Então, existe um ditado no capitalismo, né, que diz que uma empresa que não para em pé com imposto não é uma boa empresa, não é uma empresa, né? Então, quando você não considera os impostos dentro do seu negócio e a linha não fica azul lá embaixo, tem alguma coisa errada com o teu negócio, você precisa repensar ele. E as empresas foram se adequando, só que toda essa adequação foi um puxadinho aqui, uma adequação ali, uma gambiarra aqui, e esses puxadinhos geram uma instabilidade. Sim. Eu tenho lá dentro da minha empresa um formato de tributação que, por mais que esteja totalmente resguardado, de como eu montei a estrutura hoje lá, mesmo assim, quando um fiscal bate na porta, eu preciso convencer o fiscal de que tudo que eu fiz ali para em pé para o meu mercado de formaturas. Você explicar para ele, desenhar. Eu preciso explicar. Porque hoje não existe uma literatura que rege essa regra. O dia que isso existir, a gente não vai mais ficar preocupado em tentar em que o fiscal entenda o seu negócio para não te tributar, para não te multar. A regra está lá, basta que você a siga, que você vai estar totalmente resguardado. Sim. O que a gente tem feito é isso. A gente teve uma conquista muito bacana agora no ano de 2023. Nós conseguimos um primeiro passo, que é um projeto de lei com essa regulamentação. O deputado Felipe Carreiras, de Recife, ele abraçou a nossa causa. O deputado Felipe Carreiras é o autor de uma lei de desoneração de imposto para o setor de eventos e turismo chamada PERSE. O PERSE está em evidência nesse momento, por conta de uma medida provisória no final do ano do ministro Haddad, que está tentando derrubar o PERSE. Então, estamos todos aí movimentando o setor de turismo e eventos, tentando combater para que ela não caia. Paralelo a isso, o Felipe o deputado Felipe abraçou essa causa e assinou, foi autor de uma lei que permite a regulamentação do mercado. Está bem no começo ainda, André. Ela está ainda nos trâmites dentro do Congresso, ele vai passar por várias comissões até ser votado lá na frente. Depois ela segue para o Senado, passa de novo por comissões, aprovado no Senado, passa pela sanção do presidente. Tem uma longa jornada pela frente, mas já é uma sementinha muito boa, de esperança para o nosso mercado, que até ontem era praticamente utópico. Então, a gente segue nessas duas grandes frentes, uma de conseguir algo tangível e que realmente gere um valor muito bom para o mercado. As empresas precisam entender que isso vai gerar estabilidade, vai gerar segurança para o mercado. Essas regras, elas não vêm para prejudicar, e sim para fazer crescer o mercado. Quando isso acontecer, a conquista do mercado em crescimento, em solidez, muitas empresas não investem no mercado por insegurança de quem está lá na outra ponta para entregar. Não existe hoje uma cobrança direta, a não ser que sejam as vias judiciais, legais, dentro dos trâmites informais. Sim. Quando a gente consegue isso, a gente consegue colocar de pé um mercado que é muito grande e que infelizmente passa despercebido pelos holofotes, né, do nosso mercado, do nosso Brasil.
Então a gente tem esses dois grandes desafios, André. A gente, claro, né, no paralelo, a gente ainda está atrás de valores e benefícios para o associado, em construir algo que a gente possa entregar todo ano para ele. A gente está atrás de muitas outras coisas, apoiar empreendedores como você que nos ajudam a levar valor para o mercado. Sim. Assim como você, existem outras pessoas, o próprio Moser da Fotografar, que também vai fazer esse ano, que foi o berço, né, da ABForm. Ela surgiu ao longo, a Fotografar ao longo da década de 2010, nos seus eventos, ela acabou abrindo um espacinho para as empresas de formaturas fazerem suas feiras, até que de lá surgiu a ABForm há 5, 6 anos atrás. Então, apoiar essas pessoas, esses empreendedores que estão dispostos a gerar valor para o mercado, o próprio Rodrigo Cafuri com a Pixel, enfim, várias pessoas que estão dispostas a gerar esse valor. Então, cabe à associação estar lado a lado para poder fortalecer o mercado em todas essas situações. Muito bom, cara. Muito bom. A associação, eu falo que a maneira da gente realmente crescer, né? E crescer forte é você ter uma associação por trás, né? Isso é muito, muito poderoso, realmente, né? É ter representatividade. Eu percebo hoje, em Brasília, eu fui convidado para participar da constituição de algo muito legal para o setor de eventos de turismo, encabeçado por outras associações, mas que em um certo momento da construção desse grande projeto para o setor de eventos de turismo, eles lembraram da gente. Então essa representatividade, que até bem pouco tempo atrás, há 5, 6 anos, não existia, porque não existia uma associação que pudesse falar, que pudesse unificar, né, as vozes do setor e que pudesse brigar por nós em qualquer âmbito, né? Seja ele público ou privado. Sim, muito bacana. Acho que é importante até, André, a gente deixar o link da ABForm, né, do site, na descrição desse vídeo. A gente pode deixar o link do site da ABForm para vocês conhecer mais, entender mais o que a ABForm realmente faz e todos nós, cada momento, se associar mais para fazer nosso negócio crescer. Eu acho que aquela pessoa, aquele empreendedor que está pensando em entrar no mercado de formaturas, procure todas as informações possíveis do setor. E a associação, ela tem isso todo hoje compilado, pronto para você que está começando, que está pensando em abrir, seja na fotografia, seja na festa, seja na viagem, abrir uma empresa para o setor de formaturas. A gente está aqui pronto para te ajudar a construir uma empresa sólida desde o começo, para que você não cometa erros que muitas empresas, por não ter tido o apoio de uma associação lá atrás, cometeram e às vezes não conseguiram voltar atrás, às vezes não tiveram muita dificuldade de se ajustar. Então, acho que a associação é um baita suporte para estar aí à disposição de todo o setor, de todo o mercado, seja você fornecedor, ou seja você o produtor que vai realizar o sonho, seja qualquer segmento da formatura. Bom demais, bom demais. ABForm, tem que se associar, é isso aí, o link está logo na descrição do vídeo. André, chegamos no momento agora, momento de frente com o André. André, complete a frase. Eu sou esquisito, por quê? Eu sou muito metódico, André, eu sou perfeccionista, então isso acaba me deixando esquisito em algumas situações. Cara, quer contar uma ou não? Puxa, eu tenho algumas coisas comigo do dia a dia mesmo, de quem convive comigo. Eu sou uma pessoa muito organizada, tento, né, ao máximo ser organizado, apesar da minha disciplina, e a falta de organização, não saber onde as coisas estão, isso me tira do sério muito rápido, muito fácil. Isso acaba me tornando uma pessoa um pouco mais esquisita. Bacana. O maior perrengue que você já passou em eventos, enfim, conta pra nós. Puxa, André, eu acho que não tem, eu acho que eu vou ser meio clichê nessa resposta, mas eu acho que não dizer isso seria uma leviandade minha demais. Acho que todos nós, né, o que passamos na pandemia agora, o setor de formaturas, eu não canso de dizer que foi o mais prejudicado de todos, sem dúvida, de todos os setores do nosso mercado. Sim. Por quê? Parou com todo mundo,
mas foi obrigatoriamente o último a voltar, né, André? O último. Quando hoje, mesmo os casamentos ou os outros eventos que também tiveram dificuldade na volta, a decisão de voltar acabava ficando centralizado em poucas pessoas. Um casamento, bastava que o noivo e a noiva quisessem casar, que a festa aconteceria, aí competiria o convidado ir ou não. Numa formatura não, numa formatura são 20, 50, em alguns casos 500 donos de formatura que são os alunos. E aí você entra na particularidade de cada aluno, de cada dificuldade, de cada dor que ele teve na pandemia. E aí, por isso, enquanto o mercado não estava todo aberto mesmo, e mesmo depois de aberto, mesmo assim, muitas condições ainda travavam, foi de fato o setor que mais demorou. Com a segunda onda, a primeira onda, numa experiência particular, a gente segurou muito a bronca dentro da empresa. A gente falou, vai ser... Primeiro que no começo, eu acho que todos nós, eu cheguei a sentar com comissões e negociar e readequar, remarcar as festas deles para 1 mês, 2 meses depois, lá naquele fatídico março de 2020. Sim. E quando as coisas foram acontecendo e que a gente viu que não voltaria, puxa, a gente ficou já super apreensivo. Quando chegou no final do ano e as coisas começaram a voltar, a gente falou, ufa, deu para sobreviver. Quando veio a segunda onda em 2021, foi desesperador. Eu acho que não tem um empresário do setor de formaturas que possa dizer que passou tranquilamente o setor ao momento da pandemia, porque foi desesperador para todos nós. Sim. Uma baita lição, André. Foi. Uma baita lição do quanto hoje a gente tem que se preocupar com o futuro. Não dá para dar um passo sem planejar os próximos, não dá para se resguardar com uma reserva, não dá para não se preocupar. Hoje houve uma mudança geral, né? Tanto em contratos que hoje falam sobre pandemia, falam de situações de lockdown, para se resguardar tanto o cliente quanto a empresa. Eu acho que houve uma reestruturação universal. Então não dá para não falar da pandemia, André. Muito bom, muito bom. André, me conta uma coisa, num setor de uma empresa ou de uma área, enfim, qual que, se eu colocar você fala, daqui, bate no peito, você domina? André, eu sempre, como eu disse, meu DNA de produção, então eu sempre gostei muito já tive na cadeira de vendas, em alguns momentos da minha carreira, soube me virar, soube vender, mas não é o meu core, né? O meu core está muito mais voltado para a produção, e aí eu fui devagarzinho migrando para a área financeira, para a área de gestão, do negócio em si, do controle do negócio, da parte do background, né, do backstage. Então eu fui me especializando nisso. Hoje eu consigo surfar muito bem nessa área, na área financeira, na área contábil, na área de operações, então processos, sistema. Eu fico mais confortável nessas áreas. Muito bom, muito bom. Me conta uma coisa, uma verdade que as pessoas não falam e é importante para ter sucesso. Você vai apanhar muito até chegar lá. Muito. Você vai ter muito mais derrotas do que vitórias. Muito. Mesmo hoje, olhando para o passado e chegando à conclusão que eu conquistei muitas coisas, eu tenho um sentimento de que eu sofri muito. Eu tenho um sentimento, as derrotas elas doem até hoje. Eu tenho um sentimento de que as conquistas vieram amargas, que algumas conquistas, algumas vitórias vieram amargas. Você nunca consegue, a tua vitória, o teu sucesso, ele nunca vai vir sem muita dificuldade, sem atropelos e sem derrotas pelo caminho. Saiba que tá muito a tua vida, a tua carreira de empreendedor, ela está muito mais ligada à forma como você consegue levantar, como você consegue superar as dificuldades, do que realmente pensar quando você chegar lá em cima. Quando você chegar lá em cima, você já vai chegar tão calejado, tão machucado das dificuldades e das derrotas, que vai fazer até você valorizar mais a vitória lá na frente. Sim. Mas o que acho que as mesmas pessoas não contam hoje em dia, principalmente nessa vida de sucesso sem dificuldade que o Instagram vende, ou
Instagram não, mas que os canais de mídia vendem hoje através de algumas pessoas, isso é muito raro. A realidade ela é muito difícil, você vai apanhar muito mais do que vencer. E no final, esteja contente se o teu saldo for positivo, porque vai uma baita vitória. Isso é isso, né? Muito bom, muito bom. Lição aí, André. Obrigado por isso. André, se você tivesse uma oportunidade de jantar com uma pessoa que já se foi, quem seria essa pessoa e por quê? Poxa, que pergunta difícil, hein, André? André, você sabe que a gente acaba voltando sempre para o lado sentimental e para o lado profissional, né? Eu acho que sou uma pessoa, eu já perdi muitas pessoas no meu lado de família, mas aquelas pessoas mais próximas, eu acho que até hoje eu sou uma pessoa que, graças a Deus, Deus permitiu que elas estejam comigo até hoje. Então, eu não tenho no meu lado emocional, no meu lado de família, alguém nesse sentido. Talvez, se tivesse tido essa perda, talvez seria ela. Seria uma pessoa da minha família. Mas, como eu não tenho das pessoas mais próximas, alguém que já foi embora, no lado profissional, André, eu acho que eu teria, se fosse algo como um desejo da lâmpada mágica, sim, eu pensaria em algum grande, um grande visionário, como Steve Jobs, como alguém que fez a diferença no seu tempo na vida da Terra, e que eu pudesse entender qual foi esse gatilho, o que fazia essa pessoa enxergar as coisas diferentes. Tá? Eu pensaria talvez um Steve Jobs, eu acho que seria um bom exemplo, uma pessoa que conseguiu estar muito à frente do seu tempo, e qual era como ele enxergou isso, né? Como é que ele foi visionário, o que fez ele ser visionário, né? Sim. O que ele tinha dentro dele que fez ele ser muito diferente das pessoas que conviviam na mesma época. Bom demais, muito bom. André, se tivesse a oportunidade de desfrutar, ou talvez por desejo, por vontade, enfim, de um ano sabático, para onde você iria? Nossa. Eu acho que hoje em dia eu tô muito... Você sabe, André, uma curiosidade, eu fui tirar férias, realmente um período em que eu consegui desligar o celular, depois de muitos anos, no ano passado. E eu consegui me desplugar durante quase 30 dias ali, e os primeiros dias foi de ressaca, né? Foi de ter apanhado muito e estar me recuperando dessa ressaca. Então, e depois foi, na fase final dessas férias, foi de encontrar o mundo, de conhecer coisas que eu não conhecia. Eu passaria um ano com o pé na estrada, eu passaria um ano, mas muito longe mesmo, conhecendo culturas diferentes, conhecendo lugares diferentes, pessoas diferentes, conversaria muito, conheceria muitas pessoas que não convivem com a gente, que sejam de outra cultura. Eu passaria, acho que um ano viajando, pé na estrada mesmo, absorvendo culturas que não têm absolutamente nada com a gente. Tenho certeza que isso seria transformador para mim, tenho certeza que eu voltaria a outra pessoa, e isso talvez esteja até no meu plano no futuro, tá, André? De poder conhecer mais culturas do que mais lugares e mais coisas diferentes do que eu tenho hoje. Infelizmente, tive poucas oportunidades na minha vida por conta de trabalho, por conta de situação financeira. Eu tive poucas oportunidades e é uma coisa que eu tenho um desejo grande. Caramba, que bacana, muito legal. Me conta uma coisa, André, eu acho que essa pergunta é bem importante, porque acho que para todos nós, assim, né? O que é felicidade para você? Leveza. Acho que a palavra de ordem para mim é ser leve. A vida tem que ser leve, André. A partir do momento que ela passa a ser um pouquinho mais pesada, alguma coisa está errada. E eu não estou dizendo de cobrança, não estou dizendo das obrigações que você tem no dia a dia. Você sempre vai conviver com elas, você vai ter, sim, dificuldades, você vai ter problemas que você vai ter que resolver, pessoas e dificuldades e situações polêmicas. Você vai você está vivo, você está inerente a isso. Mas a forma como você lida com isso, a forma como você consegue controlar o teu ambiente para que você receba isso de uma forma leve, que você tenha condições de
de fazer as coisas de maneira leve. A tua vida particular, ela tem que ser muito leve. Você já tem muitas dificuldades da porta para fora, então a tua porta para dentro tem que ser muito tranquila, muito leve. Hoje é um mantra meu, tanto para a minha vida profissional, e isso realmente foi transformador para mim, até para quem eu sou hoje, de que eu evito ao máximo o conflito que vai me trazer. Óbvio que não tem brigas que não dá para a gente fugir, mas mesmo aquelas que dá, que a gente é obrigado a cair, que a gente enfrentar, eu procuro fazer de maneira leve. Eu acho que felicidade é ser leve, é você conseguir ter leveza na vida. Muito bom, André. Lições e lições aqui, foi sensacional. Chegando no final já, me indica 3 nomes pra gente ter um papo assim bacana como eu tive aqui com você. Papo enriquecedor. Puxa, André, deixa eu pensar. Nossa, tem uma pessoa, um ser humano ímpar do nosso setor. Sim. E eu acho que ele não sei nem se está nos teus planos, mas é uma pessoa a quem o setor deve muito, que é o Michel Bruce, da Aquarela, lá de Juiz de Fora. Hoje ele é vice-presidente da associação, mas ele foi presidente no primeiro e segundo mandato nos 2 primeiros ciclos, né, da associação, e eu brinco que ele foi o hub que uniu, que fez a associação estar onde está hoje. E ele é uma pessoa que une muito as pessoas que estão em volta dele, é um ser humano fantástico. Outra pessoa, André, mudando um pouco do tema, eu tenho uma pessoa, até citei a empresa dele aqui, o Thiago Malta, lá de Goiânia. Thiago Malta. Cara, é um vendedor fantástico. O conhecimento que esse cara tem na área comercial, em vendas. Ele é um bom adepto dessa felicidade, dessa leveza que eu costumo dizer. A forma como ele leva as coisas, a forma como ele resolve os problemas, a forma como ele vende. É muito legal, sou fãzaço dele. E um terceiro, eu acho que eu vou puxar a sardinha para mim, André. Eu acho que eu vou falar do Thiago, do meu sócio, que a transformação de cultura, ele tem olhado muito para o digital, dentro desse grande objetivo que a gente tem lá para frente. A transformação de cultura que ele fez numa empresa de 150 colaboradores, unindo 4 ambientes e 4 culturas muito diferentes, foi brilhante, foi muito legal. Então, talvez o Michel, o Thiago e o Thiago Malta, né? O Thiago Malta e o Thiago Favaro, o trio, talvez sejam 3 sugestões aqui. Bacana demais. Opa, são nomes que já até tava no meu radar aí, cara. Que já tava no meu radar. Legal. Bacana. São pessoas muito boas. E pra gente finalizar isso daqui com chave de ouro de fato, me conta um pouco sobre novos projetos, como que as pessoas podem chegar até você, pode conversar com você, me conta isso, que a gente pode colocar um link aqui na bio. Legal. André, lá no nosso grupo, na FIOLive, como eu disse, a gente tem um desafio de se tornar um grande ecossistema para o mercado jovem. A gente quer poder conversar com hoje o universitário e amanhã um trabalhador do mercado, que a gente possa continuar conversando com ele, trocando experiência depois que ele se explugou da faculdade. A gente tem um grande projeto e isso envolve todo o setor, isso não está restrito apenas à FIOLive, o projeto nosso é muito mais ambicioso que isso. A gente quer montar um grande marketplace que a gente possa unir aquele aluno, aquele lead, né? aquela pessoa, para que ao longo da jornada dela, depois que ela gerou aquele sentimento de confiança com a sua empresa de formaturas, independente se ele formou aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Goiânia, e no Rio Grande do Norte, independente, se ele gerou um sentimento de confiança com a empresa de formaturas, a gente quer criar uma forma dele manter esse contato e poder gerar negócio com ele através dessa confiança que foi construída ao longo da jornada universitária dele, ao longo da vida, com novos produtos, com nova experiência, com de um outro formato. Esse é o nosso grande sonho. Estamos em busca, eu diria que não estamos em loading, né? A gente está ainda evoluindo nisso. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, eu estou super disposto, até no meu papel de presidente, que estou hoje como presidente da associação, estou super aberto para conversar, adoro conhecer pessoas, adoro conversar com pessoas, de conhecer os desafios, as dores, aprendo muito mais do que eu ensino, apesar da pessoa do outro lado achar que eu estou
passando algum conhecimento, mas eu estou adquirindo também muito conhecimento, conhecendo pessoas do Brasil inteiro. Então, todos aqueles que estiverem nos ouvindo, nos vendo hoje, que estiverem com alguma dúvida ou quiserem me acionar através do meu Instagram, através do meu e-mail, eu posso colocar lá na descrição, André. Estou à disposição, seja pela associação, ou seja realmente como empresário, como empreendedor, estou à disposição para a gente poder trocar uma figurinha, para a gente trocar experiência. Nossa, que bom. Sensacional. Para finalizar com tudo, você tem André Biado, você tem alguma pergunta para o André Lopes nesse momento? Só para finalizar. Tenho sim, André. Tenho sim. André, eu já tenho para mim o que eu vejo da minha empresa e do mercado lá na frente. Como você, André, enxerga o mercado de formaturas? Eu me recordo que a gente falava na época da pandemia do quanto o ensino à distância ia prejudicar o mercado, o quanto haveria uma revolução no mercado de formaturas. A gente até sentiu isso um pouco pós-pandemia, agora está se estabilizando, enfim, mas como você, André, enxerga o mercado de formaturas baseado naquela visão que a gente estava lá no meio da pandemia, hoje e o para frente? Como você enxerga o mercado de formaturas, André? Então, eu acho que a primeira palavra que eu colocaria nessa sua pergunta é tecnologia, né? Que você comentou que vocês estão trabalhando bastante isso agora. E eu enxergo assim, que é um mercado sim promissor, né? Inclusive quando a gente fala de regiões desse Brasil. Uma coisa que está acontecendo aqui em São Paulo, Rio, né? Atualmente hoje, 2024, na verdade, tem muitos estados do Brasil que estão há alguns anos para trás, sabe? Eu lembro muito bem que eu cheguei no Nordeste uma certa vez, André, a gente lá falando de um projeto de mentoria de uma empresa e tal, e eles foram contar o projeto que eles estavam fazendo lá ainda, que eles estavam pegando o convitinho físico, isso 2023, já faz um ano, o convite físico, entregando para as comissões de formatura, eles vendendo o convite, ganhando lá 20% para encher uma balada com 8.000 pessoas. Então, assim, se eu perguntar para você, quando que nós fizemos isso aqui? Nossa. 15 anos atrás. Você entendeu? Então, a gente enxergando todas essas culturas, né, do Brasil, de como está acontecendo, eu considero ainda um mercado promissor, sim, mas eu me preocupo com a nova modelagem do jovem, né? Será que daqui 10 anos ele vai estar querendo se reunir com todo mundo? Ou talvez ele vai estar com óculos e teclando ou indo na festa num óculos digital, sabe? Essa é um pouco da minha preocupação, sabe? Então, eu acredito que é um mercado promissor, mas nós vamos ter que colocar cada dia mais tecnologia, cada dia mais a personalização, e enfim, isso nem se fala mais, a personalização que você tem que colocar em cada cliente de como você atende ele, né? Entender ele de fato, porque o João é diferente da Gabi, que é diferente do André, que é diferente do Rafael, enfim, e a gente tem que entender e compreender tudo isso e colocar no nosso negócio, né? O André, a personalização está quase já default, né, no país, né? Eu acho que isso já é obrigação. Já é. Uma outra coisa que você falou, que é importante, muitas pessoas olham e falam, quando a gente fala, por exemplo, o exemplo do Meta, né, do digital, de um outro ambiente que vai desplugar as pessoas da realidade, tem muitas pessoas que falam, nossa, não, isso está muito longe. E eu concordo plenamente contigo quando a importância de trazer esse assunto para a mesa. A gente pode até chegar à conclusão de que ele está longe, né? Mas a gente precisa entender, porque na hora que a gente começar a destrinchar o assunto, a gente vai entender que tem coisas, talvez o final vai estar longe, mas antes disso vai acontecer muitas coisas nessa evolução que vão prejudicar o mercado. Concordo contigo, esse olhar para a tecnologia ela vai ter que ser constante, né? Isso mesmo. Muito bom. Obrigado por você ter aceitado esse convite. Tem aqui um breve presente para você. Nossa, que isso, né? Só para agradecer você por você ter vindo aqui, né? A gente ter ficado algumas horas aqui organizando isso, gravando esse podcast, Negócios em Alta. André, e agradeço muito o convite. Sim. Prazerzaço poder estar aqui dividindo essa experiência contigo, de dar espaço tanto para falar um pouco sobre a associação, sim, que eu acho que é importantíssimo para o setor, que ele valorize a associação, que nos ajude a crescer. Estamos ainda engatinhando em comparação a outras associações, e poder falar um pouco, contar um pouco a história
minha e da minha empresa. Muito obrigado, Ademir. Muito obrigado por participar junto com a gente aqui do nosso podcast Negócios em Alta. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar esse vídeo, que você compartilhando ajuda a gente a divulgar e levar para mais longe realmente toda essa mensagem, essas dicas que são valiosas do nosso podcast. Muito obrigado, estamos juntos na próxima. Bora lá?